Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Thiago Francisco e estamos aqui nos preparando aqui para mais uma live. Hoje uma super live com o professor Ivomar. Aguardar aí enquanto o pessoal está chegando, né? A gente combinou essa live aqui hoje com o professor Ivomar. O professor Ivomar, que é engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro agrícola, técnico em segurança do trabalho, perito, professor. Então hoje a gente vai ter uma live muito bacana. Eu assim já estava ansioso para na área da segurança do trabalho, da higiene ocupacional. E o pessoal está chegando aí, já estamos com 10 pessoas aí. O assunto hoje é sobre o programa de gerenciamento de riscos, no qual você vai poder participar fazendo perguntas, né? Eu e o Ivomar, nós vamos buscar responder as dúvidas aí que o pessoal tem em relação ao programa de gerenciamento de riscos, né? O Ivomar, parece que ele já chegou por aí. Eu vou aguardar o convite dele aí para a gente começar a falar sobre o programa de gerenciamento de risco. O interessante é que esse assunto do programa de gerenciamento de risco, muitas pessoas já estão estudando, né? Porque ele de fato ele começa a valer em março de 2021. No entanto, as pessoas já estão buscando conhecimento, já estão buscando se capacitar, né? Deixa eu tentar enviar o convite aqui para o Ivomar. Estamos aguardando o professor Ivomar entrar. Boa noite. Como está, Thiago? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem aí? Tranquilo? Sim, eu estou te ouvindo. Vamos perguntar ao pessoal se está ouvindo bem, hein? Ó, chegou o Matias aí de Florianópolis, hein? Esse é fera, viu, Thiago? É. Olha, entrou bastante gente agora. O Allen também chegou aí agora. Mas então, professor Ivomar, primeiro é um prazer fazer essa live com você. Você é um profissional que eu admiro bastante. Essa proximidade de você com a Júlia, eu acho isso muito bacana, entendeu? Assim, é um privilégio, né? O pai poder trabalhar com a filha. Eu tenho a minha filha de 6 anos de idade, ela brinca de trabalhar comigo, e no seu caso não é uma brincadeira, né? É de verdade, eu admiro muito isso, meus parabéns, viu? E parabéns. Obrigado, Thiago. Envolvendo. Obrigado, Thiago. O nosso trabalho é basicamente na área de educação, e a Júlia faz parte realmente da nossa equipe, está se destacando muito bem, está muito segura, tem uma autoridade muito grande em cima, principalmente de vibração e análise ergonômica do trabalho, né? Então essa é a nossa equipe que a gente se determinou, opa, vamos para a área da educação, e foi o que aconteceu. Ah, que legal. Professor, antes da gente começar, só um comentário aqui, que a gente tem algo em comum, é que são dois profissionais que estão no interior, né? No interior do estado. Eu estou em Arcos, uma cidade que não chega a 40 mil habitantes, deve estar ali por 38 mil, 37 mil. E assim, estamos no interior e a gente consegue fazer esse trabalho, né, através do digital, repassar conhecimento, né, envolver pessoas. É verdade. Eu estou na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná, né? Então sou paranaense. Fica bem no cantinho do Paraná, aqui no sudoeste do Paraná, que fica próximo da fronteira com a Argentina. Uma pena que a Argentina está fechada, para ir lá comprar vinho não tem como. E ficamos a cerca de 40 quilômetros aqui de Santa Catarina, da divisa com Santa Catarina, bem no cantinho. E hoje, falando do interior tudo, né? Hoje caiu a temperatura e amanhã vai cair mais ainda. Amanhã a mínima para nós aqui na faixa de 6 graus,
bom para tomar chimarrão, tomar quentão e comer pinhão, né? Que é a época da nossa aqui do pinhão. Nossa, 6 graus aqui em Minas Gerais, só com 1 litro de cachaça. Tem que morar perto de Salinas aí, né? Mas vamos lá, então. Professor, na sua opinião, qual que é o grande diferencial do programa de gerenciamento de risco? O que você acha que muda? O que vem somar? Qual a sua opinião em relação a isso? Primeiro, né, Tiago, nós temos que entender que a NR1 está valendo, né? Então, nós estamos esperando ela ter esse prazo que é estipulado, no caso, para validar ela, né? Então, nós temos que se preparar para desenvolver isso aí. Então, a princípio, legalmente, ela tem validade. Então, não tem nada que foi revogado. Então, isso é uma coisa importante. Eu vejo dentro do GRO uma das coisas que o pessoal tem falado tanto, né, Tiago, que tem de conversa, o que já foi falado antes da portaria, né, antes da alteração da portaria da NR1, e depois ainda continuamos aí a falar uma série de informações, né, assim, bem dispersas, né? Então vamos tentar buscar uma coisa assim que seja prática para quem está aqui assistindo a gente, né? Quem está participando aí os teus seguidores, né? Os seguidores do Tiago. Bom, vou citar um exemplo que o pessoal, porque o que acontece? Cada um de nós temos umas tendências de ser mais especialista em uma coisa ou outra, né? E o GRO, né, o GRO trouxe para nós muito forte de ser generalista, né? Então, sendo generalista, tá, quem já dominava a higiene passional, cara, sai na frente, né? Então, sai na frente, né? Então, eu vejo que o inventário de risco é o que mais se deve discutir. Então, a metodologia de avaliação, além disso, trabalhando a questão da higiene passional, a mensuração dos riscos, eu acho que é determinante. Vou pegar um exemplo assim, Tiago, que me aconteceu na minha vida profissional, né? Então, eu comecei lá em 84 na área, né? E a partir de 97 comecei a atuar como um perito, né? Como um engenheiro de segurança do trabalho. E nesse tempo, eu não sei o porquê, mas vieram cerca de 4 empresas, 4 indústrias de baterias, né, fábrica de baterias, e mais uma de refino de chumbo. Então foram praticamente 5 empresas voltadas a chumbo. E na época, o meu negócio, Thiago, eu era muito especialista, então o meu negócio era avaliar. Em 1970, né? Lá vai pedrada, ali pouca gente fazia avaliações quantitativa química, né? Então 2000, 2001 eu comecei a trabalhar forte na parte de avaliações. E o que acontece, cara? Quando a gente vai para o GRO, nós pensamos no quê? No nível de ação, no limite de tolerância, na proteção e assim por diante. Então, para alguns agentes de risco, por exemplo, o chumbo nessas indústrias de bateria me chamava a atenção. Que eu dizia para o pessoal, olha, pelas concentrações, pelas avaliações que eu fiz aqui, não precisa nem proteção respiratória. Porém, todos os trabalhadores faziam uso de respiradores, né, com cartucho, reutilizáveis. Excelentes, sabe? Excelentes equipamentos de proteção individual. Porém, me chamaram a atenção, né, que eu avaliava e disse, não precisa usar. Porém, eles usavam, faziam uso, era cobrado uso, e os exames de sangue desses trabalhadores sempre dava concentração de chumbo. Eu dizia assim, não é possível, não, de jeito nenhum. Eu ficava indignado com isso, né?
Bom, o que aconteceu? Tá? Comecei a trabalhar daí a chão de fábrica, porque eu não dominava essa questão de proteção respiratória, eu não entendia de EPI praticamente nada naquela época, sabe? O que não era, meu negócio era só avaliar e entregar documentos. Quando eu comecei a dar assessoria, eu comecei a levantar essas questões. Então veja bem, para o GRO, vou pegando esse exemplo, cara, as concentrações baixas. Se eu falar que o GRO com concentrações baixas não vai para o PGR, não vai o inventário, vou dar como risco baixo, né, por causa das concentrações das avaliações, eu erraria hoje. Eu ia falhar como um profissional para o GRO. Então, o que eu vejo, cara? Então, o que eu aprendi com higiene passional no campo, né? No chão de fábrica? Então, nessas empresas, tinha que fazer um trabalho muito grande de higiene pessoal. Tá? Cuidar, por exemplo, depois, isso há muito tempo não se fazia nada, né, na época, mas naquela época não era tão exigido. Hoje não, hoje está diferente, mas naquela época tinha que instalar, por exemplo, banho, né, tinha que ter chuveiro, tinha que ter uma lavanderia própria para o uniforme, porque eles levavam o uniforme para casa e lavavam em casa e contaminavam a família inteira de chumbo. O cara que tinha um boné, eles têm o hábito de usar boné para colocar o respirador, né? É incrível, eles têm um bonezinho lá na indústria. Aquele boné era extremamente contaminado de chumbo. Ou seja, então, e outra questão da higiene, seja de mãos, seja de banho. Então, quando nós começamos a colocar umas práticas, as boas práticas de higiene passional, nós começamos a mudar isso tudo. Porém, o que acontece, tá? Chegou um ponto lá que tinha somente 2 funcionários. Lembro bem que uma empresa só tinha 2 funcionários, que não tinha jeito. Fazia exame de sangue, batia chumbo lá, a níveis alterados. Mas filha da mãe, criamos todos os mecanismos de lavar, dar o banho, higienização dos respiradores diário, com aguinha morna, com detergente, o banho para entrar, a questão do uniforme que eles não levavam mais para casa. E mesmo a exigência do uso, eles não tiravam, mas estavam lá com contaminante. Eu disse, mas não é possível. Aí comecei a conversar com eles. E aí que vem a questão do GRO. Você conversar com o trabalhador. Pega um resultado do exame, né, de sangue e fui lá conversar com eles. Eu disse assim, cara, deixa eu dar uma olhadinha nas tuas mãos. Daí ele me mostrou, eu percebi que ele ruía a unha. Um deles ruía a unha, mas ruía, cara, ele detonava, chegava a sangrar o dedo. Descobri naquele momento que ele comia chumbo, que a higiene dele não era o suficiente. E o outro fumava 4, 5 cigarros, ele tinha liberdade, tinha autorização da empresa de sair para fumar. Então o próprio cigarro ele engolia chumbo. Então olha só, cara, essa questão do GRO, o quanto é importante a gente falar ali, pô, o nível de ação, limite de tolerância, vamos pegar a parte química, né? Tá? Métodos, efeitos combinados da CGH, vamos pegar aí a questão de digressões, ou seja, tem tantos coeficientes, tantos indicadores para a gente fazer o enquadramento do risco, né, para fazer depois a matriz de risco. Nós temos vários indicadores. Porém, cara, esse é fantástico, cara, tá? Que você tem que conversar, vai ter que trocar uma ideia lá no chão de fábrica, tem que se interagir mais com aquelas pessoas, principalmente quem for prestador de serviço, né? Tá? Então eu vejo dessa forma a praticidade, fazer uma coisa mais profunda, que não somente na parte de avaliações, né? Então as sugestões, então eu, no fundo, essa empresa eu teria que mensurar como um risco alto, né? Por quê? Porque aquilo que eu fiz de avaliações, de sugestões, não foi suficiente. Só que tem um detalhe, e aí me preocupa, Thiago, não sei qual que é a tua opinião. Cara, conforme o que eu vou sugerir para o meu cliente, vai impactar financeiramente nele. Então, o que você pretende fazer com o GRO? Vou trazer junto o empresário também.
e diga assim, olha, aqui nós temos umas ações que vai requerer investimento pequeno, médio e grande. E em cima desses investimentos, tá, em função do agente de risco, que é alto, médio, alto e assim por diante, que é um critério, vai ser muito subjetivo, de cada um vai ter um enquadramento, né? Então, eu sugiro que nós jogaremos aqui dentro do cronograma, vamos jogar dentro do PGR para você poder fazer esses investimentos. E vou dar um motivo para ele, vou dar uma razão, vou dar uma justificativa. Então nós não podemos sair por aí pontuando tudo alto e colocando que tem um monte de coisa para fazer, e aí eu vou quebrar a empresa. Né? Seria a mesma coisa que de acidentes. Né? Eu estava conversando com um amigo meu, o Marco, né, lá de Curitiba, que trabalha só com NR12. Esteve em Minas Gerais, ele presta serviço aí a algumas empresas em Minas Gerais, que o Ministério Público bateu em cima. Tá? Teve um termo de ajuste de conduta. Cara, o Ministério Público do Trabalho permitiu que ele fizesse uma programação dentro dos investimentos, né, que deveriam fazer de saúde e segurança do trabalho por 10 anos. Então não é eu que vou fazer o GRO, que vou chegar assim, ó, tem que colocar isso, tem que colocar um sistema de capela, tem que colocar aqui um sistema de exaustão, tem que colocar aqui, ou seja, não, vamos devagar, nós vamos ter que trazer o empresário junto, né? Então essa é a minha preocupação, sabe? Tanto que der abaixo dos limites de tolerância dos indicadores, Thiago, quanto que der acima, seja o que for, eu tenho que trazer o empresário junto para fechar o meu GRO, para depois trazer esses agentes de riscos que são realmente não conformes, né, que o pessoal da área de qualidade adora, não conformidade, que vai para o PGR. Né? Então eu vejo assim, não sei como que você vê, vamos lá. Não, muito bom os seus comentários. Eu gostaria de pontuar duas coisas, né? Primeiro, a estrutura de gestão que o PGR ele possibilita, porque ele foi feito baseado em sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, esse é um ponto. Com essa estrutura, você consegue melhorar o desempenho da organização. Agora, para isso, tem que conseguir as ferramentas adequadas, né? O pessoal está falando que está com eco, deixa eu só pegar o microfone aqui, só um minutinho. É verdade, eu acho que é o teu, Dá uma olhadinha aí, eu acho que é o teu. Pessoal, então eu vejo dessa forma, sabe? Eu vejo que o GRO tem que ser um documento realmente aplicável, dinâmico, tem que ser representativo. Nós não conseguimos mais fazer aquelas coisas pela metade, né? As avaliações têm que ser representativas, porém sempre nós temos que se tocar de uma coisa. Nós vamos encontrar quais são os problemas que nós vamos encontrar a campo. O empresário vai dizer, eu pago somente uma avaliação de sílica, eu pago para o frentista somente uma avaliação de benzeno. Então nós temos que ter esse cuidado, porque ele diz, eu não quero pagar mais. E aí que vem a questão de vocês analisarem junto com o empresário, e você vai mensurar o risco pela ausência. Continua a mesma coisa, Thiago. Tá dando eco? Tá dando, aí melhorou. Melhorou agora? Agora tá. Agora sim, eu acho que sim. Não sei se o pessoal tá tudo ok. O áudio meu tá bom, né? Agora tá bom, eu não estou ouvindo eco não, né? Então, gente, voltando a essa questão, né? Voltando a essa questão, tanto faz. É mais fácil mensurar o risco, medir o risco, quantificar o risco. Quando ele é qualitativo, aí o avaliador tem que ser bom. O avaliador com agente qualitativo vai ter que ser fera. Né? Então é importante, tá? É importante que vocês entendam que tanto qualitativo quanto quantitativamente, tá? Você tem que ter os teus critérios.
né? Você vai pontuar, vai mensurar dentro da tua matriz de risco aquilo que é preocupante, aquilo que não é. Porém, não é somente pelos métodos tradicionais que você vai, no caso, tomar decisão. Você vai ter que se infiltrar mais, vai ter que questionar mais, vai ter que pesquisar mais, vai ter que ouvir muito mais o trabalhador. Portanto, Tiago, eu vejo que aquela pessoa que sempre trabalhava numa empresa, que ia fazer levantamento de campo, porque ele conhecia disso, conhecia daquilo, não é mais o suficiente. Então chegou a hora de ter uma visão muito mais ampla de higiene ocupacional, de uma responsabilidade muito enorme, que já devia ter sido para a PPAPA, né? Sim, sim. Um ponto que eu tenho conversado bastante com o pessoal, com os meus alunos aí, com o pessoal que me acompanha também no Telegram, é a questão da matriz de risco. Eu estou até desenvolvendo uma matriz de risco que ela está 40% mais ou menos pronta, de 40% a 50% pronta, e eu estou até abrindo ela aqui, ela já está com mais de 38 variáveis. Você vai falar, Tiago, você quer burocratizar o negócio? Você quer construir alguma coisa impossível de ser feita? Isso não é isso. É exatamente o exemplo que você utilizou do chumbo. Então, para a higiene ocupacional, não basta você considerar apenas frequência e gravidade. Tem dezenas de fatores que têm que ser levados em conta, em consideração ainda. Eu acho que, Tiago, se o teu microfone, se você tirar e falar direto no notebook, eu acho que vai ser melhor. Tá, deixa eu ver aqui. Experimenta. E aí? Vamos ver aqui. Esse eco ele nunca tinha acontecido, não. Agora, tanto com o microfone quanto com... Direto tá dando eco, né? Pois é. Como que a gente faz? Vai com eco mesmo? Eu acho que é o jeito, né? Quer continuar com a tua explanação? Então, em relação à matriz de risco, para a higiene ocupacional, você tem que considerar, por exemplo, se a substância é teratogênica, se ela é carcinogênica, se ela é mutagênica, como que é essa exposição, porque o livreto da CGH e NR15 considera-se apenas pela via respiratória, e a questão dérmica, e a questão digestiva. E quando a gente fala da questão digestiva, às vezes a pessoa pensa assim, não, a pessoa não está comendo com a gente, mas está fumando, está roendo unha, igual você mesmo explicou. Então, são dezenas de fatores que devemos considerar. Antes, porém, disso, tem uma etapa muito importante que a gente não pode desconsiderar ela, que é a análise preliminar de risco. É a análise preliminar de risco que vai subsidiar as informações para o inventário de risco. E isso demanda energia, demanda conhecimento, você vai ter que emergir, você vai ter que dedicar bastante, né? Mas é nesse sentido que eu digo também, a minha preocupação, Tiago, é justamente nisso. Cara, se você colocar um profissional, né, que não esteja qualificado para ter essa visão completa, né, geral, ele vai arrumar confusão para a empresa. Então, parece que hoje o profissional que vai a campo será a pessoa mais importante para a tua empresa, para depois para confeccionar os documentos. A importância disso é isso que me preocupa, tá? E olha, cara, não vamos longe, né? Até poucos anos atrás, grandes empresas, prestadores de serviço, não tinham equipamentos, Tiago. Aí tá com chiado também, Tiago. Eu não sei, hoje tá esquisito aqui. Agora melhorou. Nunca deu nada. Agora Opa, melhorou. Vamos ver se agora dá certo. Tá melhor, e creio que esteja melhor. Então, Tiago, eu vejo que é preocupante no sentido de qualidade de campo. Não pode mais omitir. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, tá? Eu ouço bastante dos meus alunos, né? Dos meus alunos também, nesses anos todos viajando por aí, que eu digo assim, olha,
quantas máquinas tem para fazer a avaliação de vibração? Aí o cara diz assim, olha, são 20 máquinas, mas são todas as mesmas máquinas, a mesma coisa. Como você faz para avaliar a vibração? Não, eu vou lá e pego, faço por grupo homogêneo de exposição, e aí eu pego as piores e em cima dessas eu vou fazer o restante. Cara, isso é preocupante hoje para o GRO, não só para o GRO, para a higiene ocupacional. Coisas que alguns agentes de risco, e eu tomo um cuidado muito grande, eu e a Júlia tomamos um cuidado muito grande, para não trabalhar com um grupo homogêneo de exposição em função de vibração. Porque, de repente, eu pego 2, 3 máquinas lá que não tem problema nenhum. Aí eu vou generalizar, e aí vem aquilo que você falou. Cara, para fazer a avaliação conforme consta, no anexo 8, cara, nós temos que fazer análise preliminar de risco. Se eu faço análise preliminar de risco, eu vou considerar o quê? O chassi, a placa, o tipo de banco, ou seja, as características do motorista. Se é mais que um motorista que dirige aquele caminhão, vou ter que fazer em 2 porque o peso corporal vai dar interferência. Ou seja, cara, então é nesse sentido que é preocupante, no caso, o que pode ser informado e o pior, que a resistência muitas vezes do próprio avaliador. O cara, não, mas eu não concordo contigo. Eu sempre falo para o meu aluno, você não está aqui para concordar comigo. Eu não tento convencer ninguém em curso nenhum, não tento convencer. É minha experiência aí de alguns anos, desde 85 para cá, que eu estou trazendo para você. Então, essa questão da higiene, das avaliações no inventário de risco, vai ser o cerne do GRO. Vai ser a parte mais importante do GRO. E olha só que interessante, o agente vibração, ele é tão interessante que às vezes você pode ter a mesma máquina, o mesmo equipamento, no mesmo modelo, mesmo ano de fabricação, a mesma via, mas o jeito de operar de um operador para o outro é diferente. Isso vai interferir no resultado. Perfeito, Thiago. Agora tem um outro lado, detalhe. E se eu tenho um cliente, Thiago, disse assim, Thiago, não vou pagar para ver, para fazer tantas avaliações químicas, tantas avaliações de ruído, tantas avaliações de vibração. O que você vai colocar daí no teu GRO? Essa é a pergunta que todos nós devemos fazer. Por quê? Porque aí é um risco teu, Thiago. É um risco meu. É um risco do avaliador. O risco do avaliador de colocar lá que não foi representativo e você falar que é baixo o risco. Então, a mensuração nesses momentos, quando não é representativo, que o cliente não quer pagar para ver, o risco não pode ser mais meu. Por quê? Vai resultar, se resultar, um dano à saúde do trabalhador lá no PCMSO, o médico do trabalho vai devolver para quem fez o GRO. Se explique. E o pior é que vai ser tudo documentado, esse contato, É tudo documentado. Eu tenho falado o seguinte, quando a gente pega a estrutura do PGR, quando você considera as microempresas, as empresas de pequeno porte, eu acredito que vai reduzir a quantidade de serviço para a área de saúde e segurança do trabalho. Mas só para me concluir isso, vai reduzir, mas para o bom profissional vai aumentar. Porque as empresas, tem empresas sérias, tem empresas de pequeno, médio porte, grande porte sérias. Elas estão vendo a possibilidade de reduzir tributos, elas estão vendo lá na frente, elas estão vendo o benefício da gestão. E aí vai reduzir, mas vai aumentar. Vai ficar, assim, eu diria que só o filé para aquele profissional que está preparado, aquele profissional que está estudando a ergonomia também, que está estudando a higiene ocupacional a fundo, que está estudando prevenção e controle de perdas, prevenção e controle de sinistros para atender as emergências. Então, assim, nesse sentido, eu entendo que vai aumentar. Tiago, eu vou dizer mais ainda. Vou te dizer mais. Agora, semana passada, teve um aluno de Londrina me ligou e disse assim, professor, eu fiz a avaliação de vibração e deu acima do limite de exposição. O que eu faço? Eu disse, vai lá e fala com o teu cliente que ele tem que readequar,
Quando ele readequar, resolver pelas sugestões, pelas tuas recomendações, se volta a avaliar. Cara, não adianta ele ter um documento teu que está dizendo que está totalmente inadequado, que está realmente acima dos limites de exposição, e você não resolveu o problema. Então o GRO está permitindo isso. Você vai ter não adianta querer, e é interessante como que acontece isso. O que eu já ganhei de clientes, porque tem colegas que vão lá, fazem um documento e que se dane a empresa. Não pode, você é um parceiro da empresa. Então você tem, por isso que eu digo, tem que trazer o empresário junto. Olha, aqui bateu na trave. Você quer arrumar alguma coisa antes? Antes de fazer a sua avaliação aqui, você não quer consertar isso? Estou vendo os assentos tudo rasgado daquelas empilhadeiras, tudo arrebentado, não tem espuma, não tem mais nada. Entendeu? Então é isso que eu vejo que vai fazer a diferença também. Antes de avaliar, pedir para arrumar algumas coisas, né? Olha só que interessante, eu já estou há mais de 10 anos batendo na mesma tecla com os meus alunos. Você tem que ter visão de negócio. E é muito simples você saber se o profissional tem visão de negócio ou não. Você pergunta para ele, o que você faz aqui na empresa? Ah, eu sou técnico de segurança, sou engenheiro de segurança. Aí você já viu que ele não tem visão de negócio. Porque, infelizmente, nas grandes empresas, nas médias, eu estou cansado de ver a área de segurança do trabalho, que eles chamam de EHS também, do inglês, né? Como uma célula isolada, como se ela não fizesse parte do restante da empresa, como se fosse um departamento de consultoria para a produção. E não é isso. Você tem que fazer parte da produção. Você tem que entender que se você é uma empresa de alumínio, por exemplo, você está lá não como técnico de segurança, como engenheiro de segurança, você está lá para produzir alumínio. Seu papel lá é produzir alumínio. Ainda que você não coloque a mão lá na alumina, né, na bauxita, mas o seu papel é produzir alumínio. E o GRO, ele traz essa ideia quando a gente fala em indicadores de desempenho. Você é parte da empresa e você é parte daquele resultado. Bom ou mal, você é parte daquele resultado. Então, você precisa ter visão de negócio, inclusive até para quem é consultoria, como é o meu caso, para falar a mesma língua do empregador. Não adianta você chegar lá e falar assim, você tem que pagar insalubridade, você tem que pagar tantos % lá sobre GFIP e tal. Você tem que chegar lá e falar assim, cara, eu vou fazer você ganhar dinheiro, eu vou fazer você ganhar dinheiro com segurança do trabalho. Economizar, isso que é soa bem para o empresário. Tiago, só para você ter uma ideia, eu fui fazer uma perícia outro dia, na área de insalubridade, não tinha nada a ver. Aí quando eu cheguei lá, eu conversando com o empresário, depois fui tomar uma água lá com o empresário, eu disse, cara, por que tu não pavimenta esse barracão todo? Ele disse, mas por quê? Cara, conversa com o teu fornecedor aqui, quem presta serviço aqui para você, porque essa sílica que tem aqui, essa poeira, que entra máquina, entra caminhão, empilhadeira, entra tudo aqui. Então, essa poeira por si só já tem enquadramento qualitativo para fins previdenciários. Então, pegando esse exemplo, vamos pegar agora para o GRO, vamos puxar para o GRO. Cara, você vai lá e avalia. Deu 85,5. Tá? 85,5 com critério da NHO 01, com fator de troca 3, o ruído, certo? Cara, converse com o empresário antes de colocar nesse documento. Vamos tentar atenuar na fonte, porque caso contrário você vai ter que pagar para fins previdenciário o fator acidentário, financiamento da atividade especial. Ou seja, então, tanta coisa que... Não, e é interessante, viu, Tiago? Tá? O que aconteceu há pouco tempo atrás, esse ano, aí, com relação ao benzeno. Fizeram aposentadoria, tu que é tipo de frentista. Agora começaram a cair as ações regressivas em cima. E a bola da vez, sabe o que é? Acima de 85 decibéis. Os documentos previdenciários, tá? Aqueles laudo extemporâneo que foi feito, vai resultar num custo agora para as empresas. E a bola da vez vai ser ruído. Então, gente, o que eu posso ir lá para fazer no GRO? Para fazer uma avaliação primária, e o que eu posso fazer para o empresário? Vamos trabalhar já?
Não, eu não posso. Opa, então eu vou colocar dentro do PDCA, vamos colocar dentro de um programa de gerenciamento de risco para você fazer isso. Mas por enquanto você vai ter um gasto de tanto, tá, na questão previdenciária. Então, analisa o contexto geral da empresa. Você tem que ajudar o teu cliente, né? Então essas coisas, mas também tem prestadores de serviço que até agora estão falando em DLT-CAT para laudo de insalubridade. Cara, é um absurdo, cara, né? Um absurdo, né? Pois é, complicado, tá na hora de começar realmente a aplicar, né? Olha, Ivomar, eu queria falar uma frase, não que seja uma frase de efeito, mas ela faz muito sentido da agora para frente. Você vale o que você sabe. Então, o profissional de saúde e segurança do trabalho que dominar essas áreas que a gente falou, higiene, ergonomia, aprofundar um pouco nessa área de tributos, na área de saúde e segurança do trabalho, ele vai sair na frente, que ele vai ter mais argumentos, mais poder de convencimento e o melhor, mais resultado dentro do trabalho dele. É perfeito, mas isso não tenho dúvida. Só que isso já era para estar acontecendo, mas nunca esteve, né? Eu nunca esqueço, né, que eu estava conversando com o médico do trabalho, o Dr. Carlos da Brumed, lá de Itapeva, que tem uma franquia na área de saúde e segurança do trabalho, que ele foi fazer um demissional e deu alterado por sílica, por silicose. E ele não fez, tem aquele trâmite todo do médico, tá? Que ele disse, olha, não dá para dar esse demissional aqui porque deu problema, deu ruim, deu pneumoconiose, e aí? Aí foi atrás, no caso de quem emitiu o documento, no documento não tinha avaliação quantitativa. Então, e o cara porque queria que ele fizesse o demissional, ele disse, não, aqui deu problema, tem que tratar disso aqui, agora apareceu. Cara, isso vai ser uma rotina para nós a partir de agora. Vai ser uma rotina. O médico comunicando a gente para melhorar esse ambiente, para investigar, para verificar o que aconteceu. Porque o que acontece, Thiago? E aí que vem uma outra coisa que é extremamente importante. Sabe, Thiago, que eu não gosto muito de discutir as questões da NR. Tá? Eu não gosto muito. Por quê? Porque eu entendo que nós temos a CLT, nós temos as normas regulamentadoras da CLT, quer dizer o quê? A NR1 é uma norma jurídica, certo? Então eu estou atendendo o mínimo necessário que a norma exige. E vou fazer isso no meu GRO. Quem não o fizer vai estar exposto a ações, né, cabíveis da justiça porque não atendeu. E o cliente não vai se responsabilizar por isso. Entende? Então o que me preocupa mais é a parte técnica. A parte técnica e atender o mínimo necessário. Agora, o mínimo não quer dizer... O mínimo você não pode tirar nada, né? Esse é o problema, não pode tirar. Só um comentário aí dentro do que você falou. O percentual que o governo perde com a ação regressiva, ela é quase zero. Então essa é a informação que o empresário ele precisa saber. Olha, vamos traçar um plano de ação, vamos melhorar isso, não dá para fazer em um mês, vamos fazer em 2, vamos fazer em 6, vamos fazer em 1 ano, mas vamos ter um plano para a gente avançar isso daí. Falar assim, não quero. A conta vai vir. Vem. Não, e o pior não é só isso, Thiago. Tem uns clientes que são queixo duro, né, cara? Os caras, não, porque eu não faço, porque eu não pago, porque eu não... Vocês estão malucos? Porque agora o que acontece? Se o cara não quer pagar, eu tenho que colocar lá naquele documento que foi insuficiente, que não foram realizadas tais avaliações. Eu não vou assumir o risco por ele. Então vai sobrar para muita gente, né? Tá? Mas eu vejo com bons olhos, eu estou muito motivado com isso, sabe, Thiago? Porque aquilo que a gente... A vida toda, cara, que eu estudei até hoje, continuo estudando, continuo aprendendo, né? Ou seja, a gente vê coroar aquilo que a gente estudou.
enquanto que aqueles outros que nunca investiram em si mesmo, nunca investiram em equipamentos, nunca investiram em nada, certo? Eu acho que agora chegou o momento de se preparar até março do ano que vem, porque o bicho vai pegar, né? O bicho vai pegar. E eu tô sentindo uma modificação, uma energia que até então na nossa área de saúde e segurança do trabalho eu não tinha sentido. E eu vou te confessar que eu estou sentindo uma energia maior do que do E-Social, porque a gente está no início de maio, praticamente. A quantidade de pessoas que me procuram para ministrar curso de PGR, eu até relutei, acabei montando uma turma recentemente online. A quantidade de live que está acontecendo, sempre tem pessoas participando. Por exemplo, nesse momento agora a gente está com 94 pessoas assistindo esse assunto. E assim, infelizmente, eu falo isso com pesar, não era comum na nossa área, esse envolvimento, essa energia, essa busca. Então, assim, eu tô percebendo que está havendo uma melhora na nossa área. Thiago, quando você começou a trabalhar na área de segurança do trabalho? Que ano? Eu tô rindo aqui porque deu para ver que eu pintei a barba. Mas de que ano que começou? Eu comecei em 2002. Em 2002, Tá, okay. Na área de segurança e trabalho. Então veja bem, até 2000 por aí, só veio a higiene passional veio à tona por causa do tal de PPP, sabe? Por causa do PPP. Tá? Então, antes disso, gente, nós não tínhamos materiais nenhum, nós não tínhamos livro para estudar, nós não tínhamos nada a não ser o nosso manual da Atlas de normas, né? Eu tinha que comprar aquilo lá porque você não tinha acesso em lugar nenhum. Mas você imagina hoje a quantidade de informações que tem, a quantidade de cursos que tem. E eu fico feliz da vida, tá? Com pessoas jovens que nem você, que nem a Júlia, que nem o Tiago, né? Lá de Rondonópolis, o Machado de Rondonópolis, parece que juntou tudo lá em Rondonópolis. Ou seja, o Vitor Costa do Rio, o Thiago Fred de Campinas, ou seja, cara, tem tanta gente boa nesse Brasil, mas tanta gente boa, jovens, que podem conduzir o que a gente começou lá atrás, sabe? Então a gente vai parando, né? A gente vai diminuindo, vai desacelerando, mas eu vejo com bons olhos e a facilidade hoje que tem o quê? Para as pessoas, mas tem que ler. Estudar, né? As pessoas não leem. E aí começa a passar um para o outro, e aí os vícios começam, e deturpa todo um documento, e o GRO corre esse risco. Tá? Corre esse risco. Assim, a gente não pode repetir os erros do passado, porque o próprio PPRL tem uma estrutura bacana dentro do PDCA. Não, é espetacular. Assim, a gente não pode deixar acontecer com o PGR o que aconteceu com o PPRA lá atrás, né? Agora, só para situar no tempo, como eu comecei em 2002, na época que eu comecei, só existia um autor praticamente que publicava livro de higiene ocupacional. Então, assim, era difícil. Curso de higiene ocupacional, hoje, né? Era uma vez no ano, quando tinha na capital, aqui em Belo Horizonte. Então, hoje, tem dezenas de bons profissionais ensinando grandes professores, né? Grandes profissionais, grandes. Só para você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer perícia em 97, tá? Cara, eu não entendia nada de ergonomia. O único método que eu conhecia e estudei na época era o OWASP. Agora imagine quantos métodos que vieram, né? Maravilhosas ferramentas. Então hoje quem faz um GRO vai ter que conhecer de ergonomia, vai ter que conhecer as duas maiores carências que eu vejo dos meus alunos, a parte química e vibração. E não é só isso, eles ficam discutindo ruído que querem avaliar uma hora e projetar a dose. Assim, cara, tem que ser representativo, né? Tem que ser representativo, se busca ter a tua segurança. Na verdade, é o que o avaliador tem que ter, sabe o que é, Thiago? Tá? Tem que ter realmente uma confiança muito grande, mas ele diz assim: eu estou convencido
Eu realmente, eu sei o que estou fazendo e isso é o suficiente. Então ele tem que se convencer daquilo que está fazendo. Agora, se ele tiver dúvida, né, e aí realmente começa a complicação. Mas dá tempo ainda para estudar, não dá, Thiago? Sim, dá tempo. E hoje o conhecimento, ele está disponível. Não era, quando eu comecei, assim, não era tão simples, não era tão fácil. Né? Hoje você tem gratuito aqui, tem 94 pessoas assistindo. Às vezes são alguns insights que a gente passa assim, que a pessoa pensa, opa, deixa eu ir lá mudar meu documento com base nisso que o Ivomar acabou de falar. E o que acontece, Thiago? Lá por um ano, quando você começou as suas atividades profissionais da área, eu já tinha tomado uma decisão junto com a família, que assim, olha, a partir de hoje, o nosso foco vai ser a educação. E tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu tive dificuldade, eu vou passar para o meu aluno não ter essa dificuldade. Certo? Então, a parte vivencial, a questão prática, a questão objetiva, fazer aquele mínimo necessário, mas fazer bem feito. Então, é isso que eu faço com meus alunos. Eu passo para os meus alunos dessa forma. Então, nós combinamos que a nossa meta é entregar tudo aquilo que a gente tem. Por quê? Porque o nosso grande objetivo da empresa, o foco principal, é justamente a área da educação. Então eu não posso fugir do que eu estou me propondo, e é isso que eu fiz desde 84, quando eu saí da faculdade, fui para a área da educação e posso garantir uma coisa, os resultados conquistados, cara, que coisa prazerosa, Thiago, você verificar bacana, que as pessoas aprendem. E eu falei outro agora, dia 1º, 2 e 3, agora eu dei curso de perícia, o primeiro curso de perícia EAD online, ao vivo, tá? Ao Legal. vivo, tá? E aí tinha um aluno da pós-graduação, Então eu sou professor universitário também para pós-graduação. E eu disse assim para ele, o nome dele é Faber, Faber trabalha na Vibra, de Itapejara do Oeste. Faber, tu lembra que eu falava na sala de aula que se vocês não prestassem atenção naquilo que vocês estão aprendendo na sala de aula, na pós-graduação, iam ter que pagar para que eu aprender? E ele disse, lembra, professor? E é verdade, cara. Como que se pode perder tanto tempo assim, cara? O legal você comentando isso, assim, a gente tem algo parecido nesse sentido, Eu já estou beirando os 200 vídeos no YouTube, Tem os vídeos no grupo do Telegram e graças a Deus é muito prazeroso, igual você falou, todos os dias eu recebo de 5 a 10 depoimentos. A pessoa pega, manda um e-mail para mim, faz um depoimento assim, super bacana. Alguns até me emocionam, por causa deles. E o pessoal sempre fala da minha didática, que gosta da minha didática, do jeito que eu passo. E esses dias eu estava pensando, gente, onde é que eu arrumei essa didática? Que isso nem sempre foi assim. Aí eu fui pesquisando, voltei lá no passado e pensei, já sei. Eu ensino do jeito que eu gostaria de aprender. Então, quando eu tenho fórmula, eu coloco uma cor a variável, coloco em outra cor onde que você vai colocar as informações. Legal. Crio um mapa mental, então eu acabo ensinando da maneira que eu gostaria que alguém me ensinasse. E aí eu acho que cerca algumas dificuldades das pessoas, Viu, Thiago? Eu fiquei 20 anos sendo consultor do Sebrae na área de marketing e vendas no Sebrae do Paraná. E eu aprendi metodologias maravilhosas do Sebrae porque ele ensina o empresário o marketing sem ele perceber que é teoria. Então é isso que a gente traz. Mas eu vou te dizer um exemplo da responsabilidade que nós temos no caso, como professores. Teve um aluno que estava conversando comigo pela internet e ele disse, professor, eu vou a São Paulo no teu curso de perícia da revista Proteção. Eu disse, beleza, então faz assim, eu vou ficar no hotel tal, fica lá no hotel, que daí a gente vai tomar uma cervejinha, comer uma pizza, comer um sanduíche ali no Estadão e tal, Ele, beleza, professor. Só que tem uma coisa, ele chegou cedo, primeiro dia de aula na segunda-feira, e disse, oi, professor, tudo bem? Sou fulano de tal. Se apresentou. No intervalo, o cara comia, bebia.
No almoço, eu disse, vamos almoçar junto? Ah, já vou, professor. Ele vazava, cara. No final da tarde, eu disse, cara, olha, vamos esperar aqui, vamos tomar uma cervejinha, vamos conversar com o pessoal aí, fazer um happy hour aqui no ladinho. O cara vazava. No outro dia, assim, cara, onde você tá? Não, eu tô há cerca de 1 hora caminhando aqui, eu vou e volto caminhando, eu tô num hostel. Aí eu comecei a entender o que acontecia, assim, mais ou menos, mas tudo bem. Todo dia a mesma coisa, ele não veio almoçar, ele não ficou da tarde conversando com a gente, ele comia feito doido no coffee break. Passaram-se 2 meses, Thiago, passaram-se 2 meses, ele me mandou uma mensagem, professor, vou te dizer uma coisa, quero te agradecer o que eu aprendi no curso de perícia, porque eu fiz 2 assistências técnicas e com o dinheiro que eu faturei agora, tá, eu consigo colocar comida na mesa da minha família. Por quê? Eu fui para São Paulo, eu não tinha dinheiro, eu só tinha dinheiro. Comprei a passagem, paguei o hostel, mas nem comer eu não tinha dinheiro. Então, cara, é prazeroso um negócio desse, né, Thiago? Olha o tanto que o conhecimento ele transforma as pessoas. Meu Deus, cara, e olha o cuidado que nós devemos ter. Olha o cuidado que a gente deve ter. Então, o nosso trabalho, o teu trabalho, o meu trabalho, Thiago, e tantos os outros profissionais aí que são professores, que são instrutores, a responsabilidade que nós temos de fazer a coisa acontecer, que eles aprendam mesmo, que façam na prática. Ele não pode vir para o meu curso, para o teu curso, filho, e agora? Buscar um certificado, né? Ah, foi legal, Thiago e o professor Ivomar. O professor Ivomar, o tiozão, me chamo carinhosamente de tiozão. Não, o tiozão, eu aprendi, cara, ele é um show. Mas e daí? Trouxe para a prática isso aqui? É aplicável? Adiantou o quê? Não, você vai fazer um curso de higiene passional, você aprende um monte de coisa, mas chega na hora, não tem como aplicar. Entendeu, Thiago? Esse é o diferencial, né? Só um comentário aqui, né? Oi. Eu não me lembro se eu já comentei isso com você, mas assim, até bom para as pessoas aqui saberem. Como que eu aprendi higiene ocupacional? Eu entrei na área em 2002, né? Em 2007, mais ou menos, que foi o meu primeiro contato. Só que, como eu moro na cidade do interior, eu não tinha condição financeira nenhuma de fazer os cursos que eram oferecidos em Belo Horizonte. Nenhuma mesmo. Aí o que eu fazia? Comprava um livro de R$30, R$35, que eu apertava naquela época esse valor. Li o livro 4, 5 vezes. O livro não tinha exercício, eu inventava os exercícios para poder responder. E aí foi, por muitos anos, comprando livro, estudando 4, 5 vezes. Eu posso pegar qualquer um deles aqui, eles são todos rabiscados, todos isso aí. Se estudou, tu leu. Então, quando eu tive condição de fazer esses cursos, acho que a minha expectativa era tão grande, mas tão grande, que quando eu fiz o curso, eu pensei, gente, mas é só isso, entrega. Não dá mais nada, é muito pouco, eu quero mais. É isso. A falta de condição financeira, que eu acho que foi o maior responsável por eu ter passado na prova da BHO de primeiro. Porque eu acho que se eu fizesse esses cursos, talvez eu poderia me contentar com o conteúdo. Não, assim, eu não estou aqui criticando os cursos. A questão é que a busca minha pelo conhecimento, o livro ele estava me dando esse tempo todo por um baixo custo. E aí foi assim, fundamental isso para me conseguir, mas eu aproveitava. É uma história, né? Tiago, eu vou citar mais um exemplo, o Fagner Machado. Eu nunca esqueço que ele chegou no curso para mim e disse, foi lá em Curitiba fazer o curso. Ele disse, professor, eu juntei dinheiro o ano inteiro porque o meu sonho era fazer um curso contigo. Cara, eu vou decepcionar uma pessoa dessa, cara? Não posso. Mas não posso, ele tem que levar junto com ele. É claro que as variáveis que dependem dele, ele vai ter que desenvolver, certo? Mas eu não posso desapontar. Hoje as pessoas não podem perder dinheiro, né? Então a questão do GRO eu vejo mais ou menos assim, sabe, Thiago? Cara, se fala, e a questão de aplicabilidade
Cara, tem que aplicar, não adianta ficar viajando, tá? Na maionese que a gente chama, né? O profissional quer coisas tangíveis, que dá para medir, que dá para mensurar, dá para usar, dá para aplicar. E é isso que nós temos que fazer. Professor, a gente tem apenas 5 minutos. O tempo Ave Maria! Eu queria ver 2 assuntos, né? Pois não, vamos lá. Para a gente ir para o assunto final. A gente já havia mencionado que a questão da higiene ocupacional e da ergonomia tem as suas particularidades. Não dá para resumir apenas em frequência e gravidade, como é o caso de risco de acidente. E aí, a parte de higiene ocupacional, eu já estou desenvolvendo uma matriz, do conceito de matriz matemática mesmo, que tende a virar uma equação depois, para a gente brincar um pouquinho com esse assunto. Depois eu queria ver se tem como você intermediar, não sei, conversar com a Júlia, que eu vejo que ela faz muito essa parte de ergonomia, para a gente tentar trabalhar junto uma matriz de risco para ergonomia, porque eu entendo que são 3 matrizes diferentes. Para acidente, é uma quantidade variável. A matriz para ergonomia, ela vai exigir outras variáveis. E a matriz de higiene ocupacional, ela tem lá as particularidades dela. Na minha visão, talvez você pode até pensar diferente, mas eu não vejo a mesma ferramenta para as 3. Eu não consigo enxergar isso. E para a gente finalizar esse assunto, eu queria que você falasse um pouco sobre indicadores de desempenho, porque o objetivo principal do PGR é melhorar o desempenho de saúde e segurança da organização. O que você pode falar sobre indicadores de desempenho? O que você focaria? O que você aconselharia? De maneira geral, né? Que cada organização vai ter um objetivo, uma meta diferente de acordo com seus riscos. Veja bem, o que eu vejo, sabe, Tiago? Primeiro, a questão da ergonomia é uma coisa muito complexa. Porque se você é um profissional que está fazendo o GRO e a análise ergonômica do trabalho veio de um outro profissional, tem que interagir. Você vai analisar, então você obrigatoriamente tem que conhecer de análise ergonômica do trabalho a partir de agora. Ou você executa ou você vai analisar esse documento. Tá? Então eu vejo dessa forma. Tá? Que é muito delicado, porque você vai pegar o resultado da análise ergonômica do trabalho para trabalhar dentro do GRO. Só que quem vai mensurar vai ser você. Né? É você que vai mensurar. Quanto à questão de indicadores, tá? Eu vejo que parte muito da questão da análise de campo primeiro. Tá? Em cima dessas análises de campo, da vivência tua, do relacionamento do avaliador com o campo, com as condições, você pode trabalhar com indicadores, tá? Que você... Aí fica a critério de cada profissional. Sabe? É muito subjetivo isso. Tá? Eu vejo que nós temos tantas ferramentas, temos tantas análises para serem feitas, tá? Junto com as questões médicas do PCMSO. Então essa intercomunicação, o RH, cara, é doideira, cara. Eu vejo que não tem limite, viu, Thiago? Não tem limite, tá? Não, bacana. Mas não, sinceramente, viu? Sinceramente, Thiago, eu trabalho o PDCA de uma forma muito simplificada, tá? Agora, a partir de que se aprofundar, cara, não é o meu chão, cara. Não é por aí que eu vou, não. Professor, a gente tem 1 minuto e 30 segundos. Primeiramente, eu quero te agradecer pela oportunidade. Te admiro como profissional. Essa proximidade de você com a sua filha diz muito para mim, entendeu? Apesar de eu mal te conhecer, diz muito. Parabéns assim, por essa interação aí, pela educação que você passou para ela. Parabéns por trabalhar junto. E eu queria que você deixasse uma mensagem final. Você tem 1 minuto para deixar sua mensagem final e encerrar para mim, por favor. Ok. Para falar da minha filha, a gente não escolhe aluno, né? E ela foi minha aluna, né? Vamos fazer o quê? Mas muito obrigado, Thiago, de coração, tá? Fico aguardando, então, eu te mando 1 quilo de pinhão daqui para lá, né? Para Minas, e você me manda uma cachaça para cá, uma branquinha aí que eu fico aguardando. Thiago, obrigado de coração.
Depende, se for de amburana, cara, eu conheço de cachaça. Eu estudei em consultoria. Tiago, obrigado, cara, e parabéns pelo trabalho que você tem desempenhado, desenvolvido aí, cara. Parabéns mesmo. Muito obrigado por esse convite e abrir a tua casa aqui para que eu entrasse na tua casa. Fique te aguardando um dia aqui por Francisco Beltrão, no Paraná. Pode deixar que eu vou. Pessoal, obrigado por terem participado. Depois eu vou conversar com o Ivomar se a gente pode disponibilizar essa live, se pode pôr ela no YouTube. Sem problema nenhum. Pode. Beleza, já está autorizado. Um abraço e até a próxima live. Até mais.